Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 22 de março, a lição 12, ela tem como título Acerto de Contas. A lição de hoje, ela está relacionada com parábolas, que Jesus contou aos seus discípulos, antes dele ascender aos céus, para alertar não só os discípulos, a todos nós também, sobre dons e talentos que ele tem dado para nós e o que nós temos feito com isto, que são na realidade são recursos, que Deus tem dado para nós e que nós às vezes temos investido em outras coisas e nós não temos ajudado o pobre, o caído, o injustiçado, a viúva, e que nós não temos multiplicado, esses recursos que Deus tem dado para nós. E nesse acerto de contas, na grande volta de Jesus, que está breve, ele irá cobrar o que nós temos feito desses recursos. E um das parábolas, ele contou em Mateus capítulo 25, versículos 14 e 19, que ali ele conta sobre os talentos, que ele deu para cada uma das pessoas. Ele até menciona, que o Senhor viajou para um país bem distante e depois ele voltou para cobrar, e justamente para fazer um ajuste de contas. E nas parábolas dos talentos, ele nos ensina que até poucos recursos que nós recebemos do Criador do Universo só terá uma coisa na nossa vida. Mesmo que o talento seja pouco, nós teremos que dar contas disso, onde Deus irá cobrar, que é dono de tudo. Ele é o Criador e mantenedor do Universo. E então nós faremos um ajuste de contas justamente na volta de Jesus, onde ele fará um juízo. E lá em Mateus capítulo 25, versículos de 20 a 23, quando esse Senhor voltou, dentro da parábola do talento, ele veio justamente ver o que esses servos fizeram realmente dos talentos, E nessa parábola dos talentos aqui, fala da vida que o servo levou na ausência do seu senhor, onde ele tinha assim diferentes quantias recebidas, cada pessoa recebeu uma quantia diferente, alguns multiplicaram, outros não, e alguns multiplicaram até 100% dos recursos, recebidos, e até receberam elogios, do seu senhor, e até ele chama servo bom e fiel, entra no meu gozo, ou seja, diz que eles terão uma vida melhor na eternidade. E a lição de hoje, que fala justamente assim de prestar contas, primeiro nós temos que entender o que significa assim prestar contas. Prestar contas é ser responsável pelo cumprimento dos deveres e das obrigações que alguém nos dá, que alguém nos outorga para nós, dentro de um devido prazo para ser cumprido. E Jesus, antes dele morrer e ressuscitar e ascender aos céus, ele disse essas parábolas aos seus discípulos, e ele mencionou o que aconteceria com ele ter ido para o céu, e que ele disse e mencionou, que ele voltaria para um acerto de contas com a humanidade. E os discípulos aflitos assim, preocupados pelo fim do ministério do seu mestre Jesus, que ensinou bastante coisas para ele, achavam que ele ficaria aqui para sempre, para defendê-los, do governo romano. Em particular,
com o mestre, né, ali com Jesus, eles pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos. Está lá em Mateus 24, versículo 3. A resposta de Jesus para a sua volta e o acerto de contas, né, com todas as pessoas está justamente no livro de Mateus, capítulos 24 e 25. E o apóstolo Paulo, né, ele diz algo assim muito interessante. Ele nos diz: porque todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Segundo a Coríntios, versículos 5 e 10. Um dia, todos nós vamos prestar contas a Deus, por tudo que nós fizemos e também o que nós deixamos de fazer. E essa prestação de contas não é só da nossa obediência, né, ou do seu chamado apenas, mas dos nossos pensamentos, o que nós fizemos, dos nossos recursos temporais, o que nós fizemos deles, das coisas que nós estamos fazendo assim com o nosso corpo e por meio dele. E aos discípulos de Jesus, o mestre apresentou diversos sinais que indicam a brevidade do seu advento, ou a sua volta, né, para acerto de contas, e ele mencionou guerras, fome, terremotos, o desamor, falsos cristãos, falsos profetas, que está ali justamente no livro de Mateus capítulo 24. E já em Mateus capítulo 25, Jesus ele aprofunda com os sinais da sua volta, assim na parte espiritual, que ele se encontra, que ele quer mencionar como se encontra, né, o ser humano, devido assim à diversidade de religiões. E Jesus deixou bem claro, através dos símbolos, que nos dias que antecedem a sua segunda vinda, só haverá dois grupos de pessoas. E ele assim contou várias parábolas, né, para demonstrar isso, que foram lá as virgens nécias e as virgens prudentes, os servos negligentes, né, as ovelhas perdidas, os cabritos, os talentos, né. As três ilustrações implicam uma sequência do desenvolvimento espiritual da vida do cristão e a sua paralisia, né, dada pelo inimigo, de não ter atividade nenhuma, dele não desenvolver seus dons e talentos e multiplicar os recursos que Deus deu para nós, sabendo das responsabilidades de nós obedecermos os estatutos e mandamentos, e nós devolvermos os dízimos e ofertas, né, e também ajudar o próximo caído. E Jesus contou para seus discípulos essas parábolas, essas histórias, né, para mostrar a atitude do povo de Deus no contexto da missão que deve fazer. E a parábola, né, sobre os talentos é uma das mais importantes, porque fala sobre como o seu povo se utilizou desses dons, desses recursos que Deus lhe deu, porque a falha nesse talento compromete a vida do cristão. E nós podemos até pensar, né, que nossos dons e talentos, eles são limitados, né? Às vezes nós achamos que é só cantar, falar, porém nós observarmos, né, a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 19, ela vai muito além disso. E aqui Deus está falando a todos os recursos temporais que Ele nos deu e nos confiou, nós sendo seus administradores. E sempre os dons, talentos e habilidades que nós possuímos, na realidade não são propriedade nossas, e sim uma herança, um presente do Senhor por sua bondade, seu amor, e nós como servos e bons temos que administrar corretamente. E dentro desses recursos disponíveis,
E nós devemos utilizá-los para servir a causa de Deus, para alcançar pessoas para o seu reino, e engrandecer e honrar e glorificar seu nome. Onde a responsabilidade de cada um deverá ser exclusiva de cada pessoa, que irá prestar conta do que nós fizemos com esses recursos. Só para observar na parábola dos talentos, né, de Mateus 25, aquele que recebeu apenas um talento foi considerado infiel pelo Senhor por não usar adequadamente ou não usar. O que nós temos que colocar em nossa mente não é a quantidade de talentos ou a quantidade de recursos que nós possuímos, e sim como nós utilizamos esses recursos para nós levarmos pessoas ao reino de Deus. E aqueles que utilizam seus recursos corretamente para a causa do Senhor, eles serão recompensados com louvor e alegrias, e terão a satisfação de participar do gozo do seu Senhor, e estarão no reino dos céus, na Nova Jerusalém. E na parábola dos talentos, o homem rico representa Jesus, depois que ele ressuscitou e deixou a terra, mas confiou a sua missão àqueles que deu os talentos, sua autoridade e seus dons a seus seguidores, né? Que também fala ali em Mateus 28, capítulo 18 a 20. Nosso trabalho como seguidores de Jesus é trabalharmos, né, para a glória de Deus, investindo tudo que nós recebemos dele. Como seus servos, seremos cobrados e prestaremos contas no juízo final, quando Cristo voltar. E nosso empenho para fortalecer e salvar nossa família também é muito importante. E para nós edificarmos o reino de Deus na terra, precisamos trabalhar tanto temporal como espiritual para o Senhor. O que nós vemos em Mateus capítulo 25, versículos 20 até 23, na parábola dos talentos, à volta do Senhor, os dois primeiros servos, eles tinham quantias assim, diferentes a apresentar, mas ambos tinham responsabilidades. Ambos ofereceram lucros de 100% e receberam elogio do seu Senhor e a recompensa que ele diz: muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Você vê, palavras de Deus. E é por isso que, em vez de nós pensarmos assim na responsabilidade dos outros, né, nós devemos nos concentrar nas nossas responsabilidades, nos nossos talentos, que nós temos e que nós temos que multiplicar isso. Possuímos que Deus nos outorgou e que nós devemos usá-los para a glória do Senhor. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, né, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela fica sábia, ela tem entendimento. E quando ela recebe dons e talentos, ela sempre tenta multiplicar isto. Sabe da responsabilidade correta, né, de devolver os dízimos e ofertas. Ela sabe que ela terá que ajudar as outras pessoas menos favorecidas, porque os bens, eles vão ficar aí no mundo para traças e tudo corrido com o tempo. E sabe por que Deus realmente ele quer que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor? Porque ele quer te levar e dar esse presente para você que chama-se salvação, e quer levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, não terá mais bens de riqueza alguma. São outras riquezas que estarão na Nova Jerusalém. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.